a aprendizagem e hábitos saudáveis de alimentação. Eu começo falando aqui de uma agência da ONU, da Organização das Nações Unidas, né, que é chamada Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, conhecida como FAO, né? A FAO, essa agência, ela preza pela agricultura forte e sustentável no mundo, né? Ela preza também pela segurança alimentar, ou seja, que todos tenham acesso à alimentação. Ela preza pelo combate, então, à má nutrição, à obesidade, e principalmente aqui, pelos baixos indicadores de aprendizagem e rendimento escolar, né? E a questão do absenteísmo. Muitos alunos deixam a escola porque tem problemas de alimentação em casa, falta de alimentação e outras coisas mais, né? Enfim, a FAO diz que todos precisam se educar com relação à alimentação. E aí são dados elementos para que a gente trabalhe isso daí com os alunos, né? E que eles possam realmente alcançar esses bons indicadores de aprendizagem. Mas, para isso, precisa, primeiro, aprender e colocar em prática a questão de alimentação saudável, de uma alimentação balanceada. E é isso que a gente vai tratar um pouquinho aqui. O governo federal, há mais de 60 anos, mantém um programa que é chamado Programa Nacional de Alimentação Escolar, chamado de PENAI, né? Qual é a função desse programa que tem na escola, né? Garantir o consumo de alimentos saudáveis no ambiente escolar e fazer com que os alunos criem novos hábitos de alimentação, mais voltado para alimentos que realmente façam diferença na vida deles, né? E também combate a várias comorbidades aí referente à alimentação inadequada, né? O governo faz o repasse de dinheiro para os estados e municípios. Aí vem a questão, mas a alimentação que é fornecida não é suficiente. E, de fato, né, ela é pensada nutricionalmente para suprir 30% da alimentação necessária no dia, né? Para isso, nós lá na diretoria de ensino temos uma nutricionista que acompanha o cardápio mensal, né, da qual é fornecido nas escolas. Esse alimento é feito na prefeitura, tem as nutricionistas também lá, e tudo que é pensado é de acordo com o programa, não pode ser feito nada que não esteja de acordo com o programa, né? Tanto é que o PENAI criou, no dia 21 de outubro, o Dia Nacional de Alimentação nas Escolas, né? Vocês sabiam que existia esse dia? Então, quem sabe, de agora em diante, esse dia seja um marco nas escolas para que seja feita, né, ações voltadas para a alimentação saudável, para lembrar que a gente precisa se preocupar com aquilo que a gente ingere, né? Que o nosso corpo depende do alimento que ingerimos. Essa data foi escolhida por quê? Para ressaltar a importância das ações da educação alimentar e nutricional dos estudantes na escola. Recentemente, vocês na escola de vocês fizeram, né, vários trabalhos concernente à Semana da Alimentação Saudável, que foi uma iniciativa do governo do estado, justamente para ressaltar essa importância que eu acabei de falar para vocês. Todo mundo sabe que nas escolas tem cantina. Se não tem, já teve, né? Essa cantina, ela não está lá por acaso, ela está lá como um complemento alimentar, né? Para aqueles que podem comprar, né? Mas essa cantina não está lá a esmo, que pode fazer qualquer coisa. Existe uma portaria estadual, né, desde 2005, e essa portaria, ela regulamenta, ela dita as normas para essa cantina funcionar. O que pode vender na cantina, o que não pode. Por que existe essa lei, né, essa portaria? Por que existe? Justamente para proteger o aluno de práticas e alimentos que não sejam saudáveis, né, que sejam prejudiciais à saúde, ou que possam causar doenças, né? Que tipo de doenças pode estar relacionado à alimentação que não seja saudável?
diabetes, colesterol, triglicerídeos, obesidade, e outras, né? Hipertensão, né? Hipertensão também, que é muito importante essa alimentação, essa patologia devido à alimentação, principalmente de alimentos processados e ultraprocessados, que vai ser falado mais adiante para a professora Manuela. No artigo 7º dessa portaria, proíbe, o artigo 7º proíbe que seja comercializado na cantina qualquer alimento que seja prejudicial ao aluno, que não ofereça condições nutricionais adequadas, né? Ou problemas que causam problemas de obesidade, e principalmente bebida alcoólica não pode, tabaco e nem medicamentos, né? Então o artigo 7º é bem claro na proibição dos produtos que não podem ser comercializados na cantina. Já o artigo 8º dessa mesma portaria vem aqui explicitar o que é permitido comercializar. O que pode comercializar na cantina? Alimentos saudáveis para a melhoria da qualidade de vida. Quais são esses alimentos? Frutas, legumes e verduras. É incontestável que esses alimentos aí fazem bem à saúde, né? Sanduíches naturais, né? Pães, bolos e salgados assados, nada de fritura, né? E também alimentos à base de fibras, né? Com bastante cereais, né? Biscoitos, tortas e assim vai. Só que essa portaria trouxe um grande problema aí para o pessoal que toca essas cantinas, né? Por quê? Eles têm que seguir a portaria, mas o público-alvo da qual a portaria veio para proteger, é aquele público que às vezes não se preocupa ou talvez não saiba que ele está sendo protegido, né? E esse público acaba recusando aquilo que a portaria permite comercializar. E o que o público-alvo quer? Justamente aquilo que a portaria proíbe, ou seja, aquele refrigerante, aquele líquido preto que todo mundo adora, né? Aquilo quando a gente ingere aquilo, que aquilo cai no nosso estômago, o nosso organismo fala: meu Deus, o que eu faço com essa bomba de glicose? Porque a natureza não conhece, o nosso corpo não conhece esse tipo de produto, né? De produto alimentício, né? Que é esse líquido açucarado, né? Então o organismo tem que se virar nos 30 para poder digerir isso daí, né? E lógico, se é uma coisa que não é natural, logicamente que o organismo terá problemas e problemas sérios, né? Para metabolizar esse produto, né? Isso falando de um, né? Mas existem outros. O caso daquele biscoitinho de pacotinho, né? Que para mim aquilo tem cheiro de chulé, mas a criançada adora, né? Aquilo lá, gente, não pode nem ser chamado de alimento, é produto alimentício, né? Mas uma coisa que faz muito mais mal do que matar a fome, né? Ah, mas é gostoso. Mas é porque a gente não treinou o nosso paladar, né? Nós estamos sendo enganados, né? Aquele biscoitinho é tão ruim que até a embalagem tem problemas para ser reciclada, né? Então a gente precisa começar a rever os nossos hábitos, né? O Ministério da Saúde lançou recentemente aí, o Guia Alimentar para a População Brasileira. Quem conhece esse guia? Quem conhece esse guia sabe que ele tem aí mais ou menos 150 páginas. Esse guia está disponível no YouTube, né? Está aí disponível no Google para baixar, para todo mundo ter conhecimento. Não é algo escondido, é algo que está público a qualquer pessoa. Mas falar, mas tem 150 páginas, é muita coisa para ler, né? Então, tudo bem, se você não quer ler o documento todo, leia só 2 partes que o documento traz, que são as categorias dos alimentos, né? Quais são os alimentos naturais, os processados, os ultraprocessados, né?
E os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Isso é primordial, que todos nós saibamos, né? E não precisa ficar esperando o professor passar isso. É só fazer uma pesquisa rápida aí no Google e leia quais são os 10 passos da alimentação saudável e adequada. Você não só vai conhecer, como vai ter agora elementos para colocar em prática, né? Colocar em prática é tão mais importante do que conhecer, né? Então, o que vem a ser uma alimentação adequada, né? Em suma, bem resumidamente, é uma alimentação que favorece a memória, a memorização das coisas, que te dá um fornecimento de energia necessária para o seu cérebro, o seu corpo funcionar adequadamente. E algo que facilite a sua digestão. Por que facilitar a digestão? Alimentos saudáveis, a digestão é facilitada? Será? Pesa mais no estômago, pesa menos, exige mais gastos energéticos, né? Uma vez que uma digestão pesada, você gasta energia também para digerir isso daí, o que o alimento está te fornecendo, você está perdendo também para digeri-lo, né? Essa facilidade de digestão ajuda bastante. Por quê? Porque o nosso intestino, ele é considerado o nosso segundo cérebro. Tamanha a quantidade da rede nervosa que tem ali junto a ele, né? E a gente sabe que se a gente estiver bom do intestino, o nosso corpo está bem. Nosso corpo estando bem, nós estamos mais aptos ao aprendizado, né? Por outro lado, nós temos aí a alimentação inadequada, que ela faz totalmente o inverso, né? Ela dificulta o nosso aprendizado, ela dificulta a nossa atenção e a nossa concentração, né? Então, uma alimentação pesada, aquele biscoitinho que eu acabei de falar, né? Aquilo lá, ela joga contra você, porque você precisa de atenção e concentração para ter um melhor aprendizado. Quem não tem concentração e atenção, aprendizado vai ser muito difícil, né? Podemos aqui dar alguns exemplos de alimentação inadequada, coisas que eu presenciei esse ano, né? Eu estive levando meu carro no mecânico e era um dia de domingo, eu levei na casa dele. E o filho dele acordou 9 horas da manhã, o café da manhã dele foi uma barra de chocolate, né? E essa criança já era uma criança de 6 anos, que ela tinha o peso de uma pessoa de 15, né? Então, essa criança possivelmente terá problemas, né, relativos a uma alimentação inadequada. E às vezes isso parte até dos pais, né? Que os pais falam, nossa, eu tenho condições de dar alguma coisa melhor para o meu filho. E às vezes ele tem uma concepção errada de achar que esse algo melhor é algo industrializado, né? E não um alimento natural. Eu presenciei também numa escola, um aluno foi fazer um trabalho no computador da escola, porque eu acho que ele não tinha condições, mas ele levou o lanchinho dele. Levou uma garrafinha daquele refrigerante preto, que eu falei para vocês, e esse biscoitinho de extrusão, né? E ele estava todo contente, porque ele estava achando que ele estava abafando com aquele tipo de lanche que ele levou, né? Ao passo que se ele tivesse levado uma salada de frutas, né, ele estaria fazendo 1 milhão de vezes mais vantagem, né? Então a gente precisa mudar essa concepção de achar que alimentos industrializados são melhores, né? A gente precisa pensar nisso direitinho. Uma das questões dos alimentos industrializados, ultraprocessados, até os processados, né, terem tanto sucesso, é que eles apelam para os super sabores, né? Existem sorvetes aí, pote de sorvete, que dá vontade de chupar o pote todo, né? De tão gostoso que é, né? Um alimento, um sabor que não existe na natureza, uma coisa que foi criada justamente para ser viciante, né?
E a gente precisa ter discernimento e força de vontade para lutar contra isso daí. Mas não pode de vez em quando? De vez em quando pode, para matar a vontade, mas o ideal seria que a gente fosse banindo isso da nossa alimentação, né? E aí vem um chamamento, né? Você já pensou das vantagens de se cozinhar em casa? Aí tem muita gente que diz, mas eu não sei cozinhar, eu não tenho tempo, né? Mas é tudo uma questão de organização. Tudo que a gente quer, a gente faz, né? E aí é uma questão também de um hábito que precisa ser adquirido, né? E a gente tem que estar sempre abertos a novos sabores. A gente não pode ter preconceito, gente. Tipo, Deus, o nosso Pai Criador, Ele nos forneceu uma variedade tão grande de sabores, e a gente se resume às vezes a poucos sabores, né? E não se abre esses novos sabores. A gente tem preconceitos, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar, a pessoa falar, eu não gosto de jiló. Mas por que você não gosta de jiló? Você já tentou comer? Não. Mas só porque você ouviu alguém falar que jiló é ruim, você não se abriu para esse novo sabor, né? Então isso já é um preconceito, e a gente não pode ter isso em relação aos alimentos. A gente tem que provar todos os alimentos naturais que existem, né? E aí a gente busca as nossas preferências. Tem gente que diz, eu como salada todos os dias. Que salada você come? Tomate e alface. Tá, mas existe uma gama de outros vegetais que podem ser absorvidos, que vocês podem estar, né, buscando. Por que a gente precisa variar esses alimentos? Porque quanto mais variado esse alimento for, mais nutrientes, mais minerais, mais vitaminas você estará ingerindo. E nós precisamos de tudo um pouquinho, né? Não adianta nada você chupar 30 laranjas em um dia, depois passar o ano inteiro sem chupar qualquer laranja ou qualquer alimento cítrico, né? Então a gente precisa ir dosando e variando, né? Sempre. No processo de produção e preparo dos alimentos saudáveis, serão mobilizados muitas habilidades. Tem muitos conhecimentos que você vai adquirir só para fazer isso. Imagina, por que eu coloquei produção? Porque hoje está na moda todo mundo ter horta em casa, né? Mesmo quem mora em apartamentos tem horta em vasos, na janela, pendurado na sacada, né? Não precisa ter um terreno extenso para você ter alguns vegetais em casa. Todo mundo pode ter, né? E quando você está produzindo, você precisa pensar em técnicas, como que você vai fazer, o que você vai plantar, como que eu vou preparar aquilo ali para eu me alimentar. Vocês não têm noção de como é gostoso você se alimentar de algo que você plantou e você colheu, né? Agora foi. Eu falo produção em casa porque eu faço isso, né? Não adianta eu falar e não dar o exemplo, né? Essa produção aí é tudo coisa que eu tenho na minha casa esse ano. Ó. Nós temos aí maracujá doce, consorciado com uva, né? Nós temos aí uva, olha. Não há um dia sequer que eu não vou lá e pego 1, 2 uvas no pé. É uma sensação indescritível, né? Essa abóbora aí, ó, eu não tenho espaço para... Eu coloco para a abóbora desenvolver no chão, que não tem terra, mas eu coloco as ramas da abóbora em arames para cima, junto com a uva, né? Ali, ó, aquela abobrinha ali, tem ela quando ela estava logo após a fecundação da flor, né? E a mesma abóbora madura, ela madurou daquela forma. E essa abóbora, há uns 25 dias atrás, ela se transformou num belo de um doce, né? E eu só não pus aí a foto do doce para vocês não ficarem com vontade. Ali eu tenho tomate Carolina, plantado em vaso, né? Também tenho aquele ali, ó, o labi-labi, aquele feijão que é conhecido popularmente como orelha de padre, né? Muito gostoso e muito nutritivo e saudável. Temos o coentro também aí embaixo. Eu esqueci de colocar o quiabo, eu tenho quiabo também. Mas assim, esses alimentos eu produzo na minha casa, né? E aí, a grande questão.
Quando a gente vai ingerir um alimento, a gente fica pensando lá, será que esse alimento aqui contém vitamina, contém zinco? Por exemplo, tem zinco aqui? Será que eu preciso de zinco todo dia? Que tanto desse alimento que eu preciso, que tanto de tal alimento que eu preciso ingerir para ter a quantidade de zinco que eu preciso, né? Será? A gente fica pensando nisso? Não, né? Muito dificilmente a gente vai ingerir um alimento e a gente fica pensando que nutriente aquele alimento tem, né? Mas isso é um erro. Por quê? Porque nós somos, o nosso corpo, o nosso bem-estar, depende do alimento que a gente ingeriu, né? Então, se o nosso corpo é o que nós comemos, nós temos que ter preocupação com o alimento que a gente está comendo. E aí a questão de que nutriente tem ali é importante. Como que eu vou saber? Pesquisando. Hoje nós temos uma facilidade enorme para pesquisar, né? Por exemplo, lá o zinco, que eu falei anteriormente. Em quais alimentos ele é encontrado? Vocês lembram daquela abóbora que eu fiz o doce ali? Então, a semente da abóbora é rica em zinco. Eu torrei a semente e comi a semente, né? Em um dia só? Não, comi um pouquinho por dia. Porque o zinco, ele é um micronutriente, eu não preciso muito zinco por dia. Questão de 10 miligramas já é o suficiente, né? E não é só na semente da abóbora que contém, na abóbora também, né? E que funções que o zinco desempenha no nosso organismo? Gente, o zinco, ele desempenha uma função neural. Ele trabalha ali junto aos neurotransmissores. Ele trabalha junto à transmissão de informações no nosso cérebro, né? Ele favorece a nossa atenção, a nossa concentração, né? Então, a gente precisa se preocupar, sim, que alimento que a gente está ingerindo e quais são os nutrientes que aquele alimento tem e para que servem esses nutrientes. E quando a gente pesquisa, a gente aprende, tá? E sempre lembrando aqui, gente, olha, aquelas agências, a FAO que eu falei para vocês, os programas governamentais, a preocupação com cantina para vender alimentos saudáveis e tal, para que tudo isso? Porque todo mundo sabe, toda a comunidade científica sabe, que crianças e adolescentes, eles têm mais facilidades em aprendizado. Por quê? O organismo está em formação. Até os 17, até 18 anos, as conexões sinápticas são muito mais fortes, são muito mais ágeis. E quanto mais informações, quanto mais for trabalhado assuntos de conteúdos com os alunos, maior a capacidade de aprendizado. Portanto, aproveitem bem essa fase da vida de vocês, tá? Aproveitem bem, porque o que você fizer em benefício em prol do seu aprendizado, nesse momento você vai levar para a sua vida toda, e isso é importante, né? Para encerrar aqui a minha fala, eu vou até ler, porque essa frase fui eu que criei. Nem mesmo a mais alta tecnologia desenvolvida pela humanidade se compara à tecnologia divina contida numa semente que, em contato com água, com a umidade, desencadeia todo um processo bioquímico e aflora a vida vegetal. Imagina só a mágica que é a transformação da semente numa planta. Olha que coisa divina. Por mais que a tecnologia humana se desenvolva, nunca será comparada a essa. Portanto, vamos dar prioridade àquilo que Deus nos presenteou, que é a natureza e os alimentos que ela nos fornece, né? Sempre lembrando que nós somos responsáveis por aqueles alimentos que ingerimos e somos responsáveis pelo aprendizado. Então, alimente-se bem, preocupa-se com aquilo que você se alimenta e estude,
mas estude bastante, aproveite essa fase que vocês têm aí de crescimento e desenvolvimento nervoso, que isso daí vai ser importante para a vida toda. A questão da horta é algo que eu venho há mais de 2 décadas incentivando o cultivo das hortas nas escolas, né? Eu, enquanto professor em sala de aula, eu sempre tinha professores parceiros, né? E a gente desenvolvia essas hortas nos espaços escolares, né? Em 5 escolas que eu passei, todas as 5 nós fizemos hortas. E o interessante, quando você faz uma horta na escola, o objetivo da horta na escola não é suprir a alimentação de todos os alunos, e sim dar o exemplo. Uma vez que o aluno vai na horta, planta as suas mudinhas, tira o mato, faz a colheita, ele vê aquilo que ele colheu sendo oferecido na merenda escolar, né? Ele vai criando gosto pela coisa, ele vai criando afinidade com o cultivo das plantas e, consequentemente, de uma alimentação mais voltada para aquilo que é natural. Na diretoria de ensino, a gente tem os programas que a gente incentiva, né? Mas as escolas precisam encaixar dentro do currículo, dentro das ações, né? Não pode ser uma ação solta, né? Então, às vezes, algumas escolas têm dificuldade de fazer isso. Mas, por outro lado, tem muitas escolas que fazem. E muitos alunos também. Eu tenho muitos relatos de ex-alunos que eles cultivam hortaliças em casa até hoje. Eu tenho uma ex-aluna que ela mora no condomínio, ela planta lá no jardim do condomínio, ela planta tomatinho, tomatinho, quiabo, abóbora, coisas que está lá em espaços comuns para as pessoas, né? Mesmo ela tendo um espaço que não é dela só, né? Como eu disse na minha fala, que muitos produzem em vasos, em floreiras, em vasos suspensos. Quem mora em apartamento produz até em janelas, né? Então, dá para fazer. Às vezes a pessoa não faz porque não sabe como, né? Mas hoje, se a gente entrar aí nos grupos de Facebook, tem inúmeros grupos aí de hortas urbanas, né? Então, uma coisa bacana que a gente pode tirar muitas ideias entrando nesses grupos, que são grupos colaborativos, as pessoas dão muitas ideias. Quando você joga um questionamento, tem um monte de gente que se prontifica a ajudar a gente, né? Então, assim, na minha casa não tem espaço. Eu tenho lá algumas floreiras e alguns vasos, né? E eu consigo plantar abóbora, né? Eu planto lá e vou conduzindo a rama. Eu planto pepino, eu planto maracujá, eu planto cará moela, né? Que é o cará de rama. E cada época eu tenho uma coisa e produzo muito, muito, né? Quiabo, eu produzo até em terrenos baldios e tem lugar lá que eu planto, eu não colho um quiabo, o pessoal pega tudo, né? Mas está lá. Então, alguém que pega lá, de repente, fala, puxa vida, eu poderia fazer isso aqui no meu quintal também. E se você for ver, a maioria das pessoas tem espaço em casa. E esse espaço é subaproveitado, justamente, talvez, porque não saiba como fazer, né? Eu tenho relatos de alunos aí que eles fazem até captação de água de chuva para poder regar as suas plantações em épocas, né, de estiagem, né? Então, eu opto por plantar tomate pequeno, aqueles tomatinhos rasteiros, né, que é o tomate cereja, tomate carolina, que são tomatinhos que produzem muito e são mais resistentes ao ataque de pragas, né, e doenças, né? Porque eu não coloco nada de agrotóxico em minhas plantações, né? Lógico que é muito mais difícil você produzir um alimento orgânico. É muito mais complexo, exige muito mais atenção, muito mais cuidados, né? Mas hoje uma simples busca na internet, ou mesmo, como eu já tinha dito, nos grupos do Facebook, que são os grupos de hortas, né? Qualquer dúvida que você tiver, você lança lá para o grupo, eles te dão uma solução, porque são pessoas que trabalham com isso, que mexem com isso no Brasil todo, né? Então,
tem várias alternativas aí de produtos orgânicos, produtos naturais para se combater ou mesmo para se prevenir o ataque, né? Que nem no caso do tomate, tem muitas doenças que são transmitidas por moscas, né? Então, se você usa um produto que afugenta essas moscas, você já está evitando já o contágio da doença, né? Então, assim, são várias técnicas. A gente precisa começar a fazer, e assim que vai surgindo os problemas, a gente vai procurando solução, e assim a gente cresce, e a gente vai cada vez se envolvendo mais e criando uma familiaridade maior com os alimentos saudáveis, né? Professor Maciel, que nos agraciou, não só com a sua presença, mas com a sua experiência na área do ensino, mas a sua experiência prática com as hortas, né? Tendo isso em casa. Muitos aqui mandaram mensagem: professor Maciel, me passa o endereço para eu ir aí experimentar essa uva no pé, enfim. Mas a gente fica muito feliz. Professor, fique à vontade para as suas considerações finais. Eu agradeço muito essa oportunidade, né? E aqui agora eu estive pensando, o primeiro dia que eu pisei numa escola pública para lecionar, e cheguei na escola na hora da merenda, e eu olhei aquela merenda pobre, era numa escola de distrito, e eu olhei para aquele espaço enorme que a escola tinha, e aquelas crianças pareciam algumas desnutridas, né? Eu falei, meu Deus, temos todas as condições aqui e isso não chega no prato das crianças, né? Na semana seguinte eu já estava lá com a diretora comprando materiais para a gente fazer a primeira horta, né? E de lá para cá eu não parei mais. E agora eu tive essa oportunidade, quando o Odair me convidou para participar dessa live, eu falei, meu Deus, a minha chance chegou quase 30 anos depois, né? E aí eu tenho só a agradecer por isso e espero que a nossa fala pôde inspirar algumas pessoas, né, ou várias pessoas, a mudarem um pouquinho os hábitos alimentares para melhor, né? E é isso que a gente deseja, né? Muito obrigado mais uma vez.